Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Hoje vamos falar de reformas e manutenções em prédios e casas. A intenção é sempre melhorar, mas muitas vezes elas acabam gerando muita dor de cabeça e até acidentes. Para falar sobre isso, nosso convidado de hoje é o engenheiro e mestre em construção civil pela Universidade de Pernambuco, Luiz Fernando Bernhoft. Com ampla experiência na área, ele é professor de disciplinas sobre patologia das construções, revestimentos e tecnologia da impermeabilização. Professor Luiz Fernando, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito prazer receber o senhor aqui hoje. Fernando, eu que agradeço. É um privilégio muito grande estar aqui e eu faço isso com grande satisfação e sei da importância do tema. Muito bem, para começar, eu queria começar abordando uma questão muito importante, né? O que é mais importante a gente levar em conta na hora de fazer uma reforma, seja num apartamento, seja num prédio residencial? Numa casa, por exemplo? Olha, eu diria que o marco inicial, eu diria que o grande pontapé inicial seria estar sendo assessorado por alguém habilitado e qualificado, né? Parece ser a mesma coisa, mas não é. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro civil, eu sou habilitado para muita coisa a qual eu não sou qualificado. E meu juramento, quando eu me formei, diz que eu só vou assumir trabalho para o qual eu sou qualificado. E seria o ponto de partida. É muito pouco, mas o ponto de partida é estar na mão de um profissional habilitado e qualificado. É comum, para economizar, os condomínios não darem tanta importância à contratação de um profissional qualificado? Ainda é comum, está melhor, tá? De alguns anos para cá, infelizmente a gente tem aprendido muito com os erros, né? É muito notório, quem trabalha na área sabe, por exemplo, que o corpo de bombeiro mais exigente do Brasil é o Rio Grande do Sul por causa da Boate Kiss, né? Nós aqui tivemos o episódio do Areia Branca e do Areia Branca para cá algumas coisas mudaram e as pessoas têm procurado mais o profissional habilitado e qualificado para te dar uma assessoria, tanto na manutenção como na reforma, porém, ainda estamos aquém, bem aquém, do ideal e do correto e do seguro para a sociedade. Para refrescar um pouquinho a memória das pessoas, o Areia Branca foi um prédio em Piedade? Piedade, que colapsou, né? Desabou o prédio em 2004. 2004. Né? E qual foi a avaliação, o resultado final do laudo? Qual foi a causa? Então, algumas pessoas até contestaram essa causa, porque o laudo, muito bem elaborado, na época o CREA juntou uma comissão multidisciplinar, um especialista em estrutura, um especialista em solo, porque havia uma desconfiança de que poderia ser o solo, um especialista em corrosão de armadura, em materiais, e o laudo foi absolutamente conclusivo de que foi uma falha de execução, apesar dele ter colapsado quase 30 anos depois, mas foi uma falha de execução de concretagem. Ficou vazio, ficou vulnerável. A estrutura, na parte enterrada, ninguém estava vendo. Tá? Interessante isso. Não era comum, até então ninguém ligava para isso. Na parte enterrada, a estrutura estava se deteriorando por uma vulnerabilidade que ela tinha. Ela não estava protegida o suficiente como mandava a norma da época. E, ao longo do tempo, foi aumentando essa deterioração e ele colapsou na fundação. E foi uma coisa muito rápida, né? Não foi uma coisa que levou anos, os moradores ouvindo barulhos de estrutura, de rachaduras. Foi uma coisa meio rápida. Foi rápido. Assim, existe aí, começa a vir as teorias, né? Começa a vir gente dizendo, não, eu sabia que tinha um problema, mas a verdade é que até domingo anterior, ele caiu numa quinta-feira, até domingo ele estava habitado normalmente. Inclusive, tinha recém feito uma reforma na fachada. E domingo ele deu um sinal. As pessoas se assustaram, porque foi uma espécie de um estalo, um estrondo. Mas, como não viram nenhum indício, o problema era enterrado e o indício não se manifestou para o que a gente chama de superestrutura, que é a estrutura visível. E aí o pessoal continuou. Só que na terça deu um novo estrondo, que foi a sorte, não, é uma das características da estrutura de concreto armado, ainda bem, ela dá um sinal, ela avisa. Na verdade, a estrutura sempre está conversando com você só precisa saber ouvir. E aí sim, aí quando viram, aí começou a dar sinal, fissuras na garagem, o reservatório fissurou, secou, foi uma confusão. Aí eles saíram, na quinta caiu. O senhor também é conselheiro do CREA, né? Eu queria saber se
ainda é muito comum a pessoa escolhida para fazer uma reforma não ser um profissional qualificado. É muito comum. É muito comum porque a reforma ela é mais discreta, né? Ela é mais disfarçada. Quando você não faz é como uma a construção obra, que vem material. O CREA vai lá fiscalizar, Isso, né? Ou isso. até outros órgãos, não sei. Isso. Mas é diferente. A reforma, muitas vezes, as pessoas que passam nem sabem que o prédio está sendo reformado, né? A reforma também, mas uma construção precisa de uma aprovação, né? Caso contrário, se for para comercializar, o cidadão não vai conseguir comercializar. E aí você tem uma série de órgãos envolvidos. A reforma é discreta, né? Quem mora em apartamento, por exemplo, sabe disso. Às vezes você está dormindo, aí você acorda com um barulho, toque, 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 e aquele barulho dura 3 anos, porque o cara diz, no meu apartamento eu faço o que eu quiser, e começa a demolir parede, e externamente ninguém vê. No máximo uma caçamba daquela de metralha, e é difícil. A fiscalização, que já é por amostragem, como é a essência de toda a fiscalização, né? Isso não é um problema, ela ser por amostragem, a lei seca também é, a alfândega do aeroporto também é, mas ela já é por amostragem e fica difícil de identificar esse tipo de trabalho, esse tipo de reforma. Uma reforma num prédio, ela sempre envolve algum risco também, porque os apartamentos já estão ali habitados, né? E você está fazendo uma reforma com os moradores em casa, né? E quais os cuidados que um condomínio deve tomar na hora de fazer uma reforma que você sabe que vai envolver todo o prédio, todos os andares? Isso, uma reforma num prédio, ela é duplamente importante no sentido de que existe o cuidado natural para o risco, por exemplo, de um colapso, e existe um cuidado com o teu vizinho, existe o cuidado com o todo. Você tem que ter garantias de que você não vai comprometer. Exemplo, né? É muito comum as pessoas dizerem, não, essa parede não é estrutural, eu posso tirar. Tá, mas se nessa parede passa uma prumada de antena coletiva, e você tirar, você vai prejudicar o sinal de TV dos outros. Então, assim, vai desde um risco absurdo maior, colapsar o caos, né, o auge de um risco, como aconteceu já em alguns prédios, que durante a reforma vieram a colapsar, como riscos menores, mas igualmente importantes ou também importantes, de você gerar transtorno, infiltração. Então, assim, existe uma série de problemas que podem resultar de uma reforma mal feita. Professor, hoje o que a gente mais vê é reforma de fachada, né? É o tipo mais comum de reforma hoje? Reforma de fachada nos prédios? Recife... Ou é a mais visível somente? Exato. Recife, ela tem algumas características interessantes. O ambiente de Recife ele é muito agressivo, né? Existe uma série de fatores que faz com que o ambiente seja agressivo. Recife é o segundo ambiente mais agressivo do Brasil, ele perde só para Fortaleza. Tá? Porque aí tem vento, temperatura, o fato de estar à beira-mar, na orla, íon cloreto. Então, assim, uma das reformas mais relevantes que se tem em Recife, até pela idade da cidade, é de recuperação de estrutura. Tá? Mais até do que de fachada? Mais até do que de fachada. Mas a mais visível, a mais volumosa, a que se gasta mais, é fachada. Até porque uma coisa tem ligação com a outra. As pessoas pensam que o revestimento ele tem uma função apenas de embelezamento estético. Né? E, na verdade, na faculdade de engenharia, você aprende que a função do revestimento, em primeiro lugar, proteger. Então, o revestimento ele é feito para proteger. Então, quando eu faço uma manutenção numa fachada, eu estou protegendo. Se eu fizer uma limpeza de uma fachada, só limpar, eu estou fazendo uma manutenção preventiva. Por quê? Eu estou eliminando, tirando agentes agressivos que vão penetrar naquele revestimento, vão penetrar naquela estrutura e vão começar a causar danos maiores. Então, eu diria que é a mais importante, a fachada. E por ser a mais visível, é a que chama mais atenção. Mas qual é que dá mais dor de cabeça na hora de se começar, assim, que vai envolver o prédio todo? Também a fachada. É a de fachada também? Também a fachada, porque ela faz muito ruído. Poeira, né? Também. Poeira, ruído, o cara bota tela, aí você perde a sua iluminação, fica calor. Você é comum interditar a parte de baixo, aí você não pode mais estacionar, dependendo do tipo da obra. Você pode interditar só durante o horário comercial e depois botar seu carro lá. Mas a depender do tipo da obra, não dá para fazer isso. Aí você fica estacionando na rua por 1 ano, às vezes acontece. Então, a fachada, ela deveria ser melhor cuidada, porque, como minha avó, provavelmente a sua também dizia, prevenir é melhor do que remediar. Então, se a gente fizer as prevenções corretas,
ou não vai chegar o momento, ou vai retardar o momento que eu vou precisar botar ela toda abaixo para fazer de novo, que é esse transtorno monstruoso aí. Existe algum modo de se fazer uma reforma causando menos transtornos ou toda reforma envolve muito transtorno? Eu diria que eliminar o transtorno talvez seja uma utopia aí que não dá para alcançar, mas mitigar, não tenha dúvida nenhuma, né? É bom as pessoas saberem, existe uma norma, a ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, NBR 16280, grava esse número quem tem interesse, que ela diz hoje, e norma tem força de lei, tá? Não é uma cartilha, não, é uma norma que tem força de lei, e ela diz que, em teoria, qualquer reforma, em qualquer edificação, antes precisa ser aprovada através de um plano de reforma. E o plano de reforma ele é bastante abrangente. Ele fala desde como você vai demolir, que tipo de produto você vai usar, se tem produto tóxico, se tem produto inflamável, né? Que você vai ter sobrecarga, se você vai estar alterando ali o estilo de uso, porque uma coisa é eu ter uma sala, outra coisa é eu ter uma biblioteca, tá? Isso não é nem minha opinião, não é Luiz Fernando que está falando, não, é a norma que fala. Sobrecarga para biblioteca é uma, sobrecarga para quarto é outra. Então, tudo isso tem que estar abrangido no plano de reforma, e se a gente seguisse essa norma, 90% dos nossos problemas seriam acabados. Pelo que o senhor está falando, eu acho que o planejamento é muito importante, né? Para qualquer tipo de reforma, seja uma reforma num imóvel só, num apartamento, seja a reforma no prédio todo. Eu diria que a maioria não segue, né? E acaba tendo prejuízos, alguns mensuráveis e outros imensuráveis, como, por exemplo, um prejuízo ambiental. Em termos de manutenção, professor, o que é mais importante ter em mente na hora de cuidar do prédio ou até da casa mesmo? O que é que as pessoas têm que ter mais em mente em termos de manutenção? A periodicidade, a regularidade de inspecionar. A gente tem um exemplo muito bom que a lógica da engenharia civil é a mesma. É o nosso carro, né? É muito difícil hoje você conhecer alguém que ficou parado no meio da rua porque o carro quebrou. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai dizia, esse carro é muito bom, nunca me deixou na mão. E às vezes parava. Eu mesmo, quando eu era criança, eu me lembro com a minha mãe ali na avenida, o carro quebrado. Hoje você não vê isso, assim, num determinado tipo de carro. Né? Por quê? Porque virou cultura. Você faz a revisão preventiva. Você troca o óleo do carro antes do óleo ficar ruim. Você troca o pneu do teu carro, se você for obediente àquela marquinha que o fabricante te dá, antes do pneu ficar ruim. Caso contrário, não faz sentido eu deixar ele ficar careca, correr risco. Então, na edificação, seria isso. Né? O grande segredo é você sempre agir, se antecipar a essa ação, você se antecipar ao problema. Em teoria, eu sei que é difícil e às vezes a condição financeira não permite isso, mas seria se antecipar o problema. Cada material, cada componente tem uma vida útil e algum profissional habilitado, qualificado, vai lhe dar um planejamento, vai dizer, essa vida útil desse material acaba com 6 anos, em teoria com 5 anos e meio você vai lá e troca, ou seja, agindo sempre preventivamente, essa seria o ideal. Muito bem, professor Luiz Fernando, vamos fazer um rápido intervalo, a gente vai continuar falando de manutenção e reformas. Você que está ligado aí, não saia daí, a gente volta já já. Ponto de Vista está de volta. Hoje estamos recebendo aqui o engenheiro Luiz Fernando Bernhoft. Ele é conselheiro do CREA e é também formado e é mestre pela Universidade de Pernambuco. Professor, continuando nossa entrevista, em termos de manutenção, a gente está no mês de abril, né? Daqui a pouco começa a preocupação com chuvas, com alagamentos. Quais são as maiores preocupações que as pessoas, seja em casas, sejam em prédios, devem ter agora que se aproxima o período de chuvas? Então, isso é um assunto muito importante, porque a água ela é o grande vilão das patologias das construções, dos problemas de construção. A grande maioria dos problemas de construções e de risco de construção tem alguma ligação um pouco mais direta, um pouco menos direta, mas tem alguma ligação com a água. E quando você chega num período desse,
se você não tiver alguns cuidados, você pode sofrer danos, transtornos e prejuízos significativos, onde a solução seria bastante simples, né? No caso de uma fachada de um prédio é mais complexo, porque aí é uma coisa muito abrangente, é um sistema construtivo muito grande, então é difícil você fazer soluções com pequenas ações. Mas, por exemplo, a cobertura, que é onde mais se sofre com água, você revisar uma cobertura antes do período de chuva é importantíssimo. Eu já vi casos onde uma telha quebrada, que custa R$50, gerou prejuízo, processo, o morador processando o condomínio e ganhando causa de 40 mil. A causa era uma telha quebrada, né? Por quê? Porque aí queimou a televisão dele, o armário, não sei o quê, porque alguém subiu, quebrou, período de sol. Infelizmente não é comum o cara que quebrar uma telha. Seria ótimo que ele fizesse isso, avisasse o porteiro, eu fui lá e quebrei uma telha. Ele não vai fazer isso. E aí a gente só vai descobrir quando chover. Via de regra, embaixo de um telhado desse não tem impermeabilização, justamente por ter telhado. E aí você pode ter um prejuízo grande por uma bobagem. E aí você vai, obstrução de ralos, né? Checar as calhas se elas estão desobstruídas, checar os apoios dos telhados, as inclinações. Isso são coisas bastante simples. E são coisas que muita gente só faz depois que começa a chover, Exato. Mas deveria fazer antes, Exato. Né? Depois que começa a chover, às vezes, tem alguns serviços que você nem consegue fazer durante a chuva. Uhum. Então, a chuva ela é um problema porque ela é a melhor época para você identificar o problema, mas é a pior para você consertar. Uhum. Muitos materiais de impermeabilização, você não pode aplicar na superfície úmida. E aí, às vezes, vazou, você olha, tá bom, quando parar a chuva, a gente conserta. Você não pode fazer nada. Então, assim, a melhor época para fazer os procedimentos é antes da chuva. Se você vai fazer uma perícia, se você quer identificar problemas, aí a melhor época é na chuva, que aí ela mostra logo, né? Se você quer contratar um laudo para identificar, eu quero saber se aqui tem vício construtivo, a chuva é ótimo. Mas para fazer as ações preventivas e corretivas, não pode ser, na maioria das vezes, não pode ser no período de chuva, aí você fica aí refém por 2, 3 meses esperando passar esse período. Professor, em agosto do ano passado, já no final, 30 de agosto, nós tivemos o desabamento do teto da igreja do Morro da Conceição. Se chegou à conclusão na época de que a estrutura da igreja não comportava o peso das placas solares que tinham sido instaladas lá. Como foi que o senhor acompanhou aquela situação lá? Então, aquilo é muito comum. Isso veio à tona por ser algo, né, grandioso, né? Um local, é um marco, é um local de histórico, é um local... E ainda aconteceu 3 meses antes, praticamente, da festa, né? Do principal momento, né? Mas, assim, é muito comum aquilo acontecer, que nada mais do que eu colocar numa estrutura uma carga para a qual ela não foi projetada. Placa solar é fácil você identificar isso, mas não é só placa solar, né? Eu já subi em coberturas, em prédios, que você chega lá e você vê uma caixa d'água que não é original, claramente não é original. Aí você vai procurar saber, o morador da cobertura achou que a pressão da água dele estava ruim, aí ele colocou uma outra caixa em cima da caixa só para o chuveiro da suíte dele, né? E aí, por menor que seja uma caixa dessa, 1.000 metros cúbicos, 1 tonelada, né? Então, assim, você está botando uma carga que não é prevista. A placa solar, o que aconteceu lá no Morro da Conceição, em que infelizmente acontece correntemente, às vezes dentro da nossa casa, né? Eu falei, o cara transformar um quarto numa biblioteca, tem gente que tem uma verdadeira biblioteca dentro de casa, né? Não necessariamente vai dar um problema de colapso, mas pode dar um problema de serviço, né? As normas falam de limite último e limite último de serviço, né? Que é gerar deformações que vão me gerar transtorno, não necessariamente colapsar. Fissura. Vou ter deformação de uma viga, vai emperrar uma porta, né? Vai quebrar um vidro, porque a viga fletiu mais do que devia. Então, assim, essas sobrecargas não previstas, elas é literalmente um problema. Isso vale, no caso, a gente falou da igreja, mas vale para as casas também. Hoje tem sido muito comuns a gente ver famílias instalando as placas solares em cima dos telhados das casas.
Que cuidados as pessoas devem ter antes de tomar essa decisão? Vale para casa e vale até mais para casa, né? Porque a estrutura lá do santuário, ela era bem robusta. Ela realmente colapsou porque exageraram muito na sobrecarga. Mas numa casa, normalmente, não tem uma estrutura daquele porte, uma estrutura metálica como era lá. E você precisa de um parecer estrutural. Você precisa de um parecer estrutural, porque muitas vezes você não tem mais o projeto, né? Quando você recebe hoje um prédio, você compra um apartamento novo, uma casa, até casa mesmo, nova, ele, por norma, por obrigação, por lei, o construtor deveria de informar o que você pode, até quantos quilos você pode colocar naquele local. Tá? É o que chama de sobrecarga acidental. É uma sobrecarga que é variável. A gente está aqui é uma sobrecarga acidental. Quando a gente sai, os meus 120 quilos já não vai estar mais aqui atuando como sobrecarga acidental. Mas essa carga devia ser conhecida. A maioria das vezes não se conhece. Não tenho mais esse registro. Não tenho, né? E aí eu contrato um profissional habilitado, qualificado, e ele vai identificar qual a sobrecarga possível para aquele determinado local. Existem duas alternativas óbvias. Pode colocar, está liberado, aí ele vai assinar, vai fazer uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, vai botar o nome dele lá dizendo que pode. Ou ele vai dizer, não pode. Se você quiser fazer, você vai ter que proceder um reforço estrutural. E aí cabe lá, quem está contratando ele, saber se é viável ou não fazer o reforço. Esse reforço no próprio telhado da casa? No caso das casas, é um reforço normalmente mais simples do telhado. Mas pode ser uma laje, né? Também fazer um reforço numa laje, fazer um reforço numa viga, fazer um reforço no pilar, fazer um reforço do que for preciso na estrutura. No caso de casa, para placa solar, é uma coisa mais simples, normalmente só na estrutura, não é nem no telhado, né? Na estrutura do telhado. Uhum. Voltando um pouquinho para as reformas, a informalidade nesse setor é muito alta? Muito alta, muito alta. Eu não tenho um dado estatístico. Até pela fiscalização não poder ser tão efetiva, né? Eu não tenho um dado científico, mas eu ouso dizer, se eu pudesse dar um chute, que talvez seja a área onde exista mais exercício legal da profissão, seja essa área de reforma em construção civil, né? Que é impressionante. Uma vez eu estava chegando, ninguém me contou. Eu estava fazendo uma vistoria, eu fui numa unidade autônoma, num prédio, na Vida Boa Viagem. E o pedreiro que estava reformando lá, sem supervisão nenhuma, sem nada, e a proprietária ampliou a sala, pegou o quarto e fez uma sala maior, só que tinha um pilar no meio. Entre o quarto e a sala tinha um pilar. Ele falou, doutor, pode tirar esse pilar daqui? Eu achei que ele estava brincando. Aí eu dei uma risadinha assim, Aí continuei a vistoria e ele, não pode ou não pode? Aí eu notei que ele estava falando sério, né? E que talvez ele pudesse fazer aquilo. Então, assim, é muita informalidade, né? Eu diria que é muito risco que a gente corre. E o que os olhos não vê, o coração não sente, e a felicidade é inversamente proporcional ao conhecimento. E a gente não está vendo o que está acontecendo desses apartamentos aí, mas é muito problema. Precisa de conscientização. Quais são os principais riscos que um serviço executado sem atender às normas técnicas podem trazer? O primeiro, o mais grave dele, seria você gerar um acidente, né? Uma alteração de um gás. O meu prédio, o meu apartamento minha casa só é previsto ponto para o fogão e eu quero botar um boiler no meu banheiro para tomar banho quente sem chuveiro elétrico. E aí essa alteração pode gerar um risco, um acidente, não necessariamente a casa cair, mas outros tipos de risco, instalações, incêndio, etc. Mas não são só esses, né? Existem diversos outros riscos. Você corre o risco de gastar demais. Por incrível que pareça, quando você não contrata um profissional habilitado e qualificado, às vezes você superdimensiona alguma coisa. Você não vai na engenharia, né? Um mestre de obra bem experiente, 50 anos de experiência, ele constrói um prédio de 20 andares sem projeto. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? Agora, o que pode acontecer com aquilo, né? Ficar mais caro, ficar superdimensionado e ter mais manifestação patológica. Não durar tanto. Existe hoje uma coisa que a norma de engenharia bate muito, que é a expectativa de vida útil. Então, é ter problema cedo demais. Então, você acha que você arrebentou, economizou, está vendo que eu não preciso de engenheiro, mas aí com 3, 4 anos você vai começar a ter problema, uma coisa que deveria durar 20. Então, esse risco financeiro que você não mensura na hora,
que você está fazendo a reforma, acontece demais também, demais. Muitas vezes a gente volta para consertar algo que foi absurdamente feito de forma equivocada. Agora, Luiz Fernando, e para quem fez alguma alteração no apartamento, que implica uma sobrecarga, por exemplo, o cara transforma o quarto numa mini academia ou até numa biblioteca, como você falou, né? Que cuidados eles precisam ter? A pessoa que faz uma mudança dessa na casa ou num apartamento, ela deveria fazer o quê antes de instalar equipamentos de academia dentro do quarto ou muitos livros? Qual seria a saída? A rigor, é a mesma lógica lá do santuário. Eu vou colocar uma carga não prevista, alguém tem que me autorizar. Esse alguém é um profissional habilitado, né? E aí vai ter aquelas duas alternativas. Pode, não pode, se não pode, vai ter reforço. Porque, assim, são muitas nuances, né? Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta interessante, eu achei interessante, porque eu nunca tinha pensado, né? Ela falou, é permitido botar aquelas redes que é tipo para uma pessoa só, que fica presa no teto do outro, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei, a rigor não. Porque a sobrecarga daquela laje ali está prevista para aquele cara de cima usar. Aí imagina eu, com 120 quilos, sentar numa rede dessa e, por coincidência, o cara de cima coloca um piano ali, né? Então, assim, ele tem o direito de colocar o piano se a laje é dele, né? Então, assim, é muito detalhe, né? É muito detalhe e, às vezes, a gente brinca, né? A gente acha que nunca vai acontecer comigo, né? Sempre vai passar batido, mas a gente corre alguns riscos significativos quando não estamos em boas mãos, assim, do ponto de vista de profissional habilitado. Isso vale para qualquer profissão e na engenharia não é diferente. Eu acho que para a gente concluir, Luiz Fernando, vale o conselho da avó lá, né, que você falou, né, que tem que ter cuidado, tem que ter... Como era mesmo o conselho? Prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Prevenir do que remediar. E a lógica da manutenção predial, ela é essa. Tanto que as normas ou a lei, aqui em Pernambuco tem uma lei estadual, mas normalmente pelo Brasil a lei é municipal, ele determina um prazo. Se ele determina um prazo, é porque é preventivo. Chova, faça sol, eu vou fazer. Meu exame médico, eu faço uma vez por ano. Eu não preciso estar sentindo nada para fazer. Então, a lógica é exatamente a mesma. E aí, a partir dessa vistoria, que a norma chama de inspeção predial, que vai gerar, dentre outras coisas, o que ela chama de patamar de urgência, precisa fazer primeiro isso, depois isso, depois isso. O patamar de urgência é a expressão da norma, né? Aí eu vou seguir para o que eu preciso fazer. Mas, assim, por ser periódico, eu vou estar agindo preventivamente. Ou, na pior das hipóteses, eu vou detectar cedo o problema. E assim como na saúde, você agir preventivamente, ou você detectar um problema cedo, a chance de sucesso, de menos risco, menos transtorno e menos gasto é maior. Professor Luiz Fernando, muito obrigado pela entrevista. Um prazer estar aqui. Obrigado a você. E você que acompanhou até aqui, obrigado pela companhia e audiência. A gente volta na semana que vem.